Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade aos comentários sobre o livro Verdadeiros Minutos, uma crítica ao livro 11 Minutos de Paulo Coelho. Vamos ao capítulo 4, o debate decisivo, a verdade versus o engano. Maria estava apreensiva no dia do encontro na casa de Clara. Sabia que as discussões em torno de 11 minutos poderiam ser intensas e que suas opiniões não seriam bem aceitas por todas. No entanto, estava determinada a falar a verdade, confiando em que Deus a guiaria. Antes de sair de casa, Maria fez uma última oração. Senhor, eu sei que o que vou enfrentar não é apenas uma conversa, mas uma batalha espiritual. Dá-me força para ser ousada na defesa da tua verdade e que as palavras saiam da minha boca com sabedoria e amor. Maria levou consigo sua Bíblia, sentindo que aquilo seria uma única e verdadeira arma naquela batalha. A tua palavra é espada afiada, ela lembrou ecoando as palavras de Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Título: O ambiente carregado. Quando Maria chegou à casa de Clara, percebeu que o ambiente estava diferente das reuniões anteriores. Havia um ar de expectativa no ar, como se todas estivessem esperando algo mais profundo e desafiador do que as conversas anteriores. Clara, ao vê-la, sorriu, mas Maria notou uma certa tensão no seu sorriso. Parecia que por trás do entusiasmo havia um desejo de provar que as ideias de Paulo Coelho eram válidas e relevantes, até mesmo espiritualmente enriquecedoras. As outras amigas também estavam reunidas e logo todas começaram a se acomodar na sala. Maria observou que, além das amigas habituais, havia uma nova pessoa no grupo, uma mulher chamada Ana, que Clara apresentou como alguém que entende muito sobre temas como autoconhecimento e espiritualidade. Maria sentiu o peso daquela introdução, como se Clara estivesse trazendo alguém para contrapor sua visão. Título: O início da discussão. A conversa começou leve, com as amigas comentando as passagens favoritas de 11 minutos e discutindo como elas haviam se identificado com os personagens e suas buscas por sentido. Maria escutava pacientemente, sabendo que o momento para falar ainda chegaria. Foi então que Clara, com um tom de voz mais sério, se dirigiu a Maria. Maria, você mencionou outro dia que acredita que a liberdade que o livro descreve é, na verdade, uma forma de escravidão. Poderia explicar melhor o que quis dizer? O momento havia chegado. Maria respirou fundo, sentindo uma leve tensão no ambiente, mas estava preparada. Claro, Clara. O que eu quis dizer é que a liberdade, segundo a Bíblia, é muito diferente do que vemos nesse livro. A liberdade que Paulo Coelho descreve é baseada na ideia de que devemos seguir nossos desejos, sejam eles quais forem, sem nos preocuparmos com consequências espirituais ou morais. Mas a Bíblia nos ensina que seguir apenas nossos desejos pode nos tornar escravos do pecado. Antes que Clara pudesse responder, Ana, a nova integrante do grupo, interveio. Mas Maria, não é o próprio Deus quem nos deu esses desejos? Não deveríamos vivê-los plenamente? Afinal, não foi Ele quem nos criou assim? Título: O confronto com Ana. Maria sabia que essa era uma pergunta comum, mas também sabia que a resposta exigia clareza. Ela abriu sua Bíblia em Romanos 6,16 e leu em voz alta. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Após ler, Maria explicou: Deus nos deu a capacidade de sentir prazer, e o prazer em si não é ruim, mas quando nos tornamos escravos de nossos desejos, sem considerar os limites que Deus nos deu, esses desejos podem nos levar à destruição. A verdadeira liberdade está em viver dentro da vontade de Deus, onde encontramos paz, alegria e plenitude. Quando vivemos para satisfazer apenas a carne, nos tornamos servos do pecado. Ana, claramente incomodada, respondeu: Mas o que é pecado, afinal? O que você considera pecado? Maria, pode não ser pecado para mim. O importante é que cada pessoa encontre sua própria verdade. Maria sentiu que aquele era o coração da questão. As palavras de Ana representavam exatamente a filosofia de 11 minutos. Pregava a ideia de que a verdade era relativa, moldada pelas experiências individuais. Ana,
Eu sei que essa é uma visão popular nos dias de hoje, mas a Bíblia nos ensina que a verdade não é relativa, ela é absoluta e foi revelada por Deus nas Escrituras. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe uma verdade pessoal, existe a verdade de Deus e é essa verdade que nos liberta. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. O grupo ficou em silêncio por um momento. Maria sabia que aquela declaração seria recebida com resistência, mas era a verdade que precisava ser dita. Resposta de Clara. Clara, que havia ficado quieta durante o confronto entre Maria e Ana, finalmente decidiu intervir. Eu entendo o que você está dizendo, Maria, mas não acha que as pessoas podem encontrar Deus de diferentes formas? Não seria limitador acreditar que apenas uma visão é correta? O que Paulo Coelho faz é nos mostrar que há muitas formas de viver e de experimentar o divino. Maria respirou fundo. A questão que Clara levantara era legítima e sabia que muitas pessoas, inclusive cristãos, lutavam com essa ideia, mas também sabia que a resposta estava na coerência da Bíblia. Clara, o que Paulo Coelho apresenta em 11 minutos é uma busca espiritual baseada nas emoções e nos desejos humanos, mas a Bíblia nos ensina que não podemos confiar em nossos próprios sentimentos ou desejos para encontrar a verdade. Jeremias 17,9 nos diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nossa natureza caída muitas vezes nos leva a buscar o que parece bom, mas que na realidade nos afasta de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17,9. É por isso que precisamos da palavra de Deus como nosso guia. Deus nos deu as Escrituras para nos mostrar o caminho certo, para que não dependamos de nossa própria compreensão, mas sim da verdade revelada por Ele. Título: Desfecho temporário. Após um intenso debate, o grupo pareceu se acalmar. Maria percebeu que havia plantado sementes de dúvidas e reflexão no coração de suas amigas. Sabia que nem todas concordariam com ela naquele momento, mas confiava que Deus trabalharia em seus corações com o tempo. Antes de ir embora, Clara agradeceu Maria por sua participação e sinceridade. Ainda não concordo com tudo, mas você me fez pensar de uma forma diferente. Obrigada por isso. Maria sorriu, sabendo que mesmo que não tivesse mudado todas as mentes naquele dia, havia cumprido seu papel de falar a verdade, e essa verdade, como prometido por Jesus, era a única coisa que poderia libertar aquelas almas da ilusão. Enquanto caminhava de volta para casa, Maria refletiu sobre as palavras de Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ela estava no caminho certo e, apesar das dificuldades, sabia que Deus estava ao seu lado em cada passo dessa jornada. Vejo vocês no capítulo 5.